Falar sobre assuntos muito dolorosos não é fácil, nem para quem fala, nem para quem escuta. A gente vive numa sociedade que reprime muito as emoções, essa expressão mais intensa das emoções e também tudo que é relacionado à morte. Então, sempre que alguém está vivendo uma situação que remete à morte ou ao medo da morte de alguma forma, geralmente é um assunto difícil de engolir, se torna até constrangedor. Falar de morte ou de situações, de memórias que foram muito traumáticas, que foram muito dolorosas para aquela pessoa. E aí acaba que as pessoas não vão falando. Isso já era assim antes da pandemia. Antes da pandemia, quando, por exemplo, uma pessoa enfrenta um câncer, em geral, as outras não sabem o que dizer, não querem falar sobre o assunto, não se sentem à vontade, se afastam até da pessoa que está doente, porque é muito doloroso e é muito constrangedor lidar com a doença e com a morte e com a finitude. E o que acontece é que agora, durante a pandemia de Covid, isso está sendo agravado. A gente sabe que tem muita gente morrendo diariamente, que tem muitas pessoas que a gente conhece que estão perdendo entes queridos, ou mesmo que a gente, ou mesmo estamos perdendo, né? E tem sido cada vez mais difícil, na minha percepção, falar sobre esse assunto, falar sobre coisas terríveis que acontecem. Por quê? Porque se antes já era doloroso, já era difícil, imagine agora que todo mundo está passando por essa situação, que todo mundo está vivendo esse risco. Porque a morte nossa ou de algum ente querido sempre foi uma possibilidade, mas a Covid está trazendo essa possibilidade para muito mais perto da gente, está se tornando uma realidade muito mais próxima, muito mais palpável. Então, todo mundo está com medo, todo mundo está vivenciando de alguma forma essa crise e esse contato com a possibilidade de morrer ou de perder alguém. E aí acaba que as pessoas estão muito sofridas, além disso, porque estão perdendo outras coisas. O nosso luto não é só voltado para a morte. E aí tá todo mundo tão mal que fica mais difícil ainda escutar o outro, um amigo ou um familiar que tá precisando, que tá vivendo uma crise mais séria dentro da crise. E essas pessoas vão deixando de falar, em muitos casos, porque percebe que quando falam geram um mal-estar e que aquela fala não é bem-vinda. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais sozinhas, porque a gente já está numa situação de isolamento físico. Se a gente não encontra um espaço para falar sobre isso, sobre as coisas terríveis que a gente escuta, que a gente fica sabendo, até mesmo para falar sobre questões de política, né, de injustiças que nos revolta, se a gente não encontra esses espaços, a gente vai ficando cada vez mais só na nossa dor. E assim, isso não quer dizer que a gente não deve respeitar as pessoas que não estão conseguindo lidar com aquela questão naquele momento, porque provavelmente também estão muito mal ou estão tendo outras exigências da vida que não permitem que ela entre em contato tão profundamente com aquela dor. Então a gente respeita essas pessoas e tem esse cuidado, obviamente, mas a gente precisa encontrar algum espaço no qual a gente possa falar, no qual a gente possa expressar a nossa dor, as nossas fantasias catastróficas, as nossas ideias de que a coisa pode piorar, de que vai ser assim, assado, ou algo que a gente está vivendo, ou algo que a gente está ouvindo. No caso dos psicólogos, esse é o espaço, a terapia é o espaço em que a gente pode falar tudo sem medo de ser mal-vindo ali. Então, os psicólogos acabam absorvendo muito, ouvindo muitas coisas. A gente precisa ter um lugar para falar, tanto nós psicólogos como quem não é psicólogo. E aí você pode procurar pessoas que estão mais interessadas para falar sobre determinado assunto, pessoas que estão bem, ter esse cuidado de perguntar, você está bem hoje? Eu posso falar sobre isso hoje? E profissionais também, né? A gente tem visto um movimento muito grande de atendimento psicológico online e gratuito. Alguns grupos fazem direcionados para um determinado público, outros é através de uma ligação, é um atendimento
no formato de plantão, outras pessoas estão oferecendo uma psicoterapia breve. Se você pode pagar também, você pode entrar num processo de psicoterapia mais longo, mais profundo, mas se não, tem todas essas opções. E aí grupos também, né? A gente sabe que existem grupos voltados para o luto ou grupos voltados para o estresse, grupos voltados para o manejo do estresse nesse momento, para quem está lidando na linha de frente. Então, esse apoio existe, pode não ser fácil buscá-lo, mas é importante que a gente busque e que a gente possa falar sobre o que está acontecendo nesse momento. O relato do que acontece com a gente vai dando uma condição para a gente de olhar para aquela história, de fazer uma história que faz algum sentido, de ressignificar essa dor. Tem dores que a gente não consegue ressignificar. Sabe? Quando eu digo ressignificar, não quer dizer que aquilo vai ter um lado bom, mas que é uma história que você já consegue falar, que você não precisa ficar tão desconcertado quando vem à tona. E aí você vai começar a integrar mais aquele lado, aquela história dolorosa da sua vida. Ela vai começar a fazer parte da sua vida e da sua consciência, e você pode pensar nisso e falar sobre isso sem tanto medo de desmoronar. Quanto mais você fala, mais você consegue ir dando um contorno àquela coisa tão absurda, tão triste, tão horrenda que aconteceu. Então, tô passando aqui para isso, para estimular que a gente encontre espaços de escuta, tanto entre as pessoas que a gente conhece, que a gente convive, como também lembrar da possibilidade de buscar um profissional para isso, ok?